Saudações a todos, mais uma vez com bastante alegria. Começamos então o estudo de hoje, o Livro dos Médiuns. Para ser mais exato, primeira parte, capítulo terceiro, Método. Vamos começar compartilhando o texto e, como de praxe, vamos fazer a leitura parágrafo a parágrafo, interpretando, comentando, analisando. Capítulo terceiro do Método. Item 18. Muito natural e louvável é, em todos os adeptos, o desejo que nunca será demais animar, de fazer prosélito. Bem, está marcado aqui para chamar a atenção, porque alguém pode falar, ué, mas a gente não fala que a gente não faz prosélitos ou não deveria fazer? O que Kardec está chamando a atenção aqui, e a gente vai entender exatamente quando a gente fizer a leitura integral desse capítulo. O que ele está querendo dizer aqui é uma coisa muito comum. Às vezes a gente vê pessoas que conhecem o Espiritismo e se animam muito com a ideia. E às vezes elas querem explicar para as outras pessoas, porque elas querem levar esse conhecimento, né? Não só as pessoas novas, mas o próprio espírita, muitas vezes, que ele já é espírita há muito tempo, às vezes ele quer compartilhar esses conhecimentos. Ou seja, nesse sentido, fazer prosélito, quando convém também, né? E aqui ele vai, então, né, nos conduzir pelo texto, e aí a gente vai ter uma ideia melhor, né, de como fazer esse prosélito, de que forma. Como ele coloca que é muito natural e louvável, né, esse desejo. Então, visando facilitar-lhes essa tarefa, aqui nos propomos examinar o caminho que nos parece mais seguro para se atingir esse objetivo, a fim de lhes pouparmos inúteis esforços. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. O Espiritismo também, já o dissemos, diz respeito a todas as questões que interessam à humanidade. Tem imenso campo e o que principalmente convém é encará-lo pelas suas consequências. Forma-lhe, sem dúvida, a base, a crença nos espíritos, mas essa crença não basta para fazer de alguém um espírita esclarecido, como a crença em Deus não é suficiente para fazer de quem quer que seja um teólogo. Vejamos então de que maneira será melhor se ministre o ensino da doutrina espírita para levar com mais segurança a convicção. Então, aqui já dá para a gente perceber que ele está fazendo um preâmbulo de que, partindo do pressuposto que nós, antes de fazermos o prosélito, nós próprios deveríamos conhecer a doutrina. Não se espantem os adeptos com esta palavra, ensino. Não constitui ensino unicamente o que é dado do púlpito ou da tribuna. Há também o da simples conversação. Ensina todo aquele que procura persuadir outro, seja pelo processo das explicações, seja pelo das experiências. O que desejamos é que seu esforço produza frutos, e é por isso que julgamos de nosso dever dar alguns conselhos, de que poderão igualmente aproveitar os que queiram instruir-se por si mesmos. Uns e outros, seguindo-os, acharão meio de chegar com mais segurança e presteza ao fim visado. Item 19. É crença geral que, para convencer, basta apresentar os fatos. Esse, com efeito, parece o caminho mais lógico. Entretanto, mostra a experiência que nem sempre é o melhor.
pois que a cada passo se encontram pessoas que os mais patentes fatos absolutamente não convenceram. A que se deve atribuir isso? É o que vamos tentar demonstrar. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva, não constitui o ponto de partida. Este é precisamente o erro em que caem muitos adeptos e que a miúde os leva a insucesso com certas pessoas. Não sendo os espíritos senão as almas do homem, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. Ora, como pode o materialista admitir que, fora do mundo material, vivam seres estando crente de que, em si próprio, tudo é matéria? Como pode crer que, exteriormente à sua pessoa, há espíritos, quando não acreditar ter um dentro de si? Será inútil acumular diante dos olhos as provas mais palpáveis, contestá-las-á todas, porque não admite o princípio. Então, não é só falar, né, de espírito em si, né, de fenômeno, porque se o materialista ele não crê, né, então tem que primeiro trabalhar isso nele. É um outro ponto, né? E ele continua. Todo ensino metódico tem que partir do conhecido para o desconhecido. E o Kardec trabalhou isso a vida inteira, não só com a doutrina dos espíritos, mas as abordagens que ele fazia, né, já com um olhar mais científico sobre as coisas, e até mesmo quando ele trabalhava com a gramática ou com a matemática, ele ia dos exercícios mais simples até chegar aos mais complexos. E aqui não é diferente. Então, todo ensino metódico tem que partir do conhecido para o desconhecido. Aqui no caso do Espiritismo. Ora, para o materialista, o conhecido é a matéria. Partir, pois, da matéria e tratar, antes de tudo, fazendo que ele a observe, de convencê-lo de que há nele alguma coisa que escapa às leis da matéria. Numa palavra, antes que o torneis espírita, cuidai de torná-lo espiritualista. Mas para tal, muito outra é a ordem de fatos a que se há de recorrer. Um ensino muito especial que deve ser dado por outros processos. Falar-lhe dos espíritos antes que esteja convencido de ter uma alma é começar por onde se deve acabar, porquanto não lhe será possível aceitar a conclusão sem que admita as premissas. Antes de tentarmos convencer um incrédulo por meio dos fatos, antes, pois, de tentarmos convencer um incrédulo, mesmo por meio dos fatos, cumpre nos certifiquemos de sua opinião relativamente à alma, isto é, cumpre verifiquemos se ele crê na existência da alma, na sua sobrevivência ao corpo, na sua individualidade após a morte. Se a resposta for negativa, falar-lhe dos espíritos seria perder tempo. Eis aí a regra. Não dizemos que não comporte exceções. Neste caso, porém, haverá provavelmente outra causa que o torna menos refratário. Eu lembrei de uma coisa, de um diálogo que eu tive uma vez com um amigo, que ele estava passando por sérias dificuldades. E ele me procurou, inclusive financeira também, né? Foi um tempo que deu aquela crise, que agora eu não lembro, foi 2008, eu não lembro agora. Tem uma crise, na verdade, foi uma crise que começou lá nos Estados Unidos e atingiu fortemente aqui. Muita gente desempregada, e esse rapaz estava passando por algumas provas, digamos assim. E aí eu fui conversar com ele para ver o que a gente podia fazer. E como eu senti que ele estava muito angustiado, eu perguntei para ele assim: você acredita em Deus? Porque eu ia falar para ele, então confia, né? Eu me preparando para falar. Mas ele foi
tão taxativo na resposta que eu simplesmente falei, ah, tudo bem. E mudei de assunto, não enveredei por aí, né? Perguntei, falei para ele que tudo passaria, que aquela situação, né, é uma situação temporária, para ele não ficar daquele jeito, que isso poderia acontecer com qualquer um, etc, etc. E aí eu perguntei se não acredita em Deus. Ele não. Mas foi um não assim, não foi nem redondo, foi assim um quadrado, né? Aí eu falei, ah, pois é, mas enfim, né, isso que você está passando é temporário, a gente, né, pode ver o que, que vai fazer e tal. Então, é aquela coisa, né? Se a pessoa realmente falar, não acredito em espírito, não acredito em vida após a morte, não acredito em Deus, e agora a gente vai entrar exatamente nessa questão. Como é que o Kardec vai nos orientar a trabalhar com os materialistas, né? Então, vamos lá para o item 20. Entre os materialistas, importa distinguir duas classes. Colocamos na primeira os que o são por sistema. Nesses, não há dúvida, há a negação absoluta, raciocinada a seu modo. O homem, para eles, é simples máquina que funciona enquanto está montada, que se desarranja e de que, após a morte, só resta a carcaça. Eu trouxe aqui um artigo que eu preparei para a gente fazer uma leitura, para a gente ter um entendimento melhor do que seria um materialista por sistema. E aí eu fui pesquisar justamente o que é um sistema. A gente já fez isso no estudo passado, mas nós pegamos uma gramática atual, né? E aí eu fui buscar o contexto do século XIX. Então, nós trouxemos aqui esse contexto do século XIX, né, sobre sistema. No século XIX, quando Allan Kardec se refere a pessoas que são materialistas por sistema, a palavra sistema tem um significado muito específico, diferente da forma como poderíamos usá-la hoje, para nos referirmos a um sistema operacional ou um sistema de transporte. Nesse contexto, sistema se refere a um conjunto de ideias, princípios ou doutrinas que formam uma teoria ou filosofia coerente e organizada. É como se fosse uma estrutura de pensamento ou um modelo conceitual que uma pessoa adota para interpretar o mundo. Quando Kardec diz que alguém é materialista por sistema, ele está querendo dizer que esta pessoa adere a uma filosofia ou doutrina materialista de forma estruturada. Não é apenas uma opinião casual, mas uma adesão consciente e racional a um conjunto de crenças que negam a existência do espírito, da vida após a morte e de qualquer realidade que não seja material. Tem essa visão como base para a sua compreensão da realidade. Essa doutrina materialista molda a sua forma de ver o mundo, a vida, a moralidade e o destino humano. Defende essa posição de forma consistente. É uma convicção arraigada, parte de seu arcabouço intelectual. Em outras palavras, ser materialista por sistema implica que o indivíduo construiu ou adotou uma visão de mundo completa baseada no materialismo, com argumentos e justificativas que sustentam essa crença. Kardec constatava isso com aqueles que talvez fossem céticos por falta de conhecimento ou por não terem tido experiências que os fizessem questionar o materialismo, mas não necessariamente por uma adesão filosófica profunda. Isso é importante porque, ao se referir ao materialismo por sistema, Kardec estava abordando uma das principais oposições filosóficas ao espiritismo, que se baseia justamente na realidade do mundo espiritual e na imortalidade da alma. Ele via que o espiritismo precisava dialogar com essas correntes de pensamento bem estabelecidas. Então, eu acho que ficou bem claro, né?
E a gente conhece pessoas assim, não? Pessoas que realmente são materialistas por sistema. Mas ele vai desenvolver essa temática ainda mais. Então, nesses que são materialismo por sistema, não há dúvida, há a negação absoluta, raciocinada a seu modo. E como a gente já leu, né, o homem, para eles, é simples máquina que funciona enquanto está montada, que se desarranja e de que, após a morte, só resta a carcaça, ou o corpo físico, né? Felizmente, são em número restrito e não formam escola abertamente confessada. Não precisamos insistir nos deploráveis efeitos que, para a ordem social, resultariam da vulgarização de semelhante doutrina. Já nos entendemos bastante sobre esse assunto em O Livro dos Espíritos, na questão 147 e parágrafo 3º da conclusão. Quando dissemos que a dúvida cessa nos incrédulos diante de uma explicação racional, excetuamos os materialistas extremados, os que negam a existência de qualquer força e qualquer princípio inteligente fora da matéria. A maioria deles se obstina por orgulho na opinião que professa, entendendo que o amor próprio lhe impõe persistir nela. E persistem, não obstante todas as provas em contrário, porque não querem ficar por baixo. Com tal gente, nada há que fazer. Ninguém mesmo se deve deixar iludir pelo falso tom de sinceridade dos que dizem: fazei que eu veja e acreditarei. Outros são mais francos e dizem sem rebuço: ainda que eu visse, não acreditaria. Bem, antes da gente prosseguir, eu gostaria que a gente lesse essa questão 147. Então, eu deixei aqui o Livro dos Espíritos, na questão 147, que é justamente sobre materialismo. Porque os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam as ciências naturais são tão frequentemente levados ao materialismo? O fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens, que julgam saber tudo e não admitem que alguma coisa pode ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. E no parágrafo 3º da conclusão, dizeis que desejais curar o vosso século de uma mania que ameaça invadir o mundo. Preferirias que o mundo fosse invadido pela incredulidade que procurais propagar? Não é a ausência de toda crença que se deve atribuir o relaxamento dos laços de família e a maior parte das desordens que minam a sociedade? Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Ousarias chamar a isso um mal? Duas doutrinas se defrontam. Uma que nega o futuro, outra que o proclama e o prova. Uma que nada explica, outra que explica tudo e que, por isso mesmo, se dirige à razão. Uma que é a sanção do egoísmo, outra que oferece base à justiça, à caridade e ao amor aos semelhantes. A primeira não mostra senão o presente e aniquila toda esperança. A segunda consola e torna evidente o vasto campo do futuro. Qual a mais perniciosa? Algumas pessoas, e dentre elas as mais céticas, se fazem apóstolos da fraternidade e do progresso. A fraternidade, porém, pressupõe desinteresse, abnegação da personalidade. Onde a verdadeira fraternidade, o orgulho é uma anomalia. Com que direito impondes um sacrifício àquele a quem dizes que, com a morte, tudo se acabará para ele? Que amanhã, talvez, ele não passe de velha máquina desmantelada e atirada fora. Que razão terá ele para impor a si mesmo uma privação qualquer? Não será mais natural que trate de viver o melhor possível durante os breves instantes que lhe concedeis? Daí o desejo de possuir muito para melhor gozar.
Desse desejo nasce a inveja dos que possuem mais, e dessa inveja, a vontade de apoderar-se do que os outros possuem. Não há mais que um passo, que é que o detém. A lei? A lei, porém, não abrange todos os casos. Direis que é a consciência, o sentimento do dever. Mas em que baseais o sentimento do dever? Esse sentimento é compatível com a crença de que tudo se acaba com a vida? Com semelhante crença, a única máxima é racional, cada um por si. As ideias de fraternidade, de consciência, de dever, de humanidade e mesmo de progresso não passam de palavras vãs. Ó, vós que proclamais semelhantes doutrinas, não sabeis todo o mal que fazeis à sociedade, nem de quantos crimes assumis a responsabilidade. Mas por que eu estou falando de responsabilidade? Para quem duvida de tudo, tal coisa não existe, pois ele só rende homenagem à matéria. Bem, eram essas observações que eu gostaria, né, de fazer, e vamos prosseguindo então. Vamos para item 21. A segunda classe de materialistas, muito mais numerosa do que a primeira, porque o verdadeiro materialismo é um sentimento antinatural, compreende os que o são por indiferença, por falta de coisa melhor, pode-se dizer. Não são deliberadamente, e o que mais desejam é crer, porquanto a incerteza lhe é um tormento. Há neles uma vaga aspiração pelo futuro, mas esse futuro lhes foi apresentado com cores tais que a razão deles se recusa a aceitá-lo. Daí a dúvida, e como consequência da dúvida, a incredulidade. Esta, portanto, não constitui neles um sistema. Assim sendo, se lhes apresentardes alguma coisa racional, aceitam preços. Esses, pois, nos podem compreender, visto estarem mais perto de nós do que, por certo, eles próprios o julgam. Né? E aqui, quando ele coloca, né? Esse futuro lhe foi apresentado com cores tais que a razão dele se recusa a aceitá-lo. Então, como é que foi colocado isso? Né? Às vezes de maneira até fantasiosa, coisas que muitas vezes a própria razão se nega a aceitar, porque não vê nas explicações a lógica que ele tanto procura. Por isso que ele coloca aqui, né? Assim sendo, se lhes apresentardes alguma coisa racional, aceitam um preço zuroso. Não falando de espiritismo, mas falando de uma visão mais dogmática, a ideia de céu, de inferno, o destino das almas, purgatório e todas essas ideias que nos foi imposto durante séculos, muitas vezes não aceitamos aquelas ideias porque nós acreditávamos, mas porque nos era imposto. E a partir do momento que o homem tem a liberdade de escolher seguir ou não seguir tais ideias, ele cansado de buscar uma resposta e não encontrar essa resposta, ele se torna muitas vezes materialista. Mas não por sistema, esses que ele está falando. É diferente daquele primeiro, que é mais por orgulho, mais por uma convicção, né? E esses aqui é mais por falta de algo racional. Então, quando ele se refere aqui aos primeiros, ele está falando, né, sobre os materialistas por sistema. Então, aos primeiros, não falei de revelação, nem de anjo, nem do paraíso. Não vos compreenderiam. Colocai-vos, porém, no terreno em que eles se encontram e provai-lhes, primeiramente, que as leis da fisiologia são impotentes para tudo explicar. O resto virá depois. De outra maneira, se passam as coisas quando a incredulidade não é preconcebida, porque então a crença não é de todo nula.
há um germe latente, abafado pelas ervas mais, e que uma centelha pode reavivar. É o cego a quem se restitui a vista e que se alegra por tornar a ver a luz. É o náufrago a quem se lança uma tábua de salvação. Item 22. Ao lado da dos materialistas propriamente dito, há uma terceira classe de incrédulos, que, embora espiritualistas, pelo menos de nome, são tão refratários quanto aqueles. Referimos-nos aos incrédulos de má vontade. A esse muito aborreceria o terem que crer, porque isso lhes perturbaria a quietude nos gozos materiais. Temem deparar com a condenação de suas ambições, de seu egoísmo e das vaidades humanas com que se deliciam. Fecham os olhos para não ver e tapam os ouvidos para não ouvir. Lamentá-los é tudo que se pode fazer. De quem ele está falando aqui? Né? Aqueles que, apesar de que a consciência indica que realmente existe algo além da matéria, eles preferem fechar, né, os olhos e os ouvidos, porque eles teriam, né, que rever a sua postura mediante os atos que ele comete, digamos assim, né? Como ele coloca, né? Perturbaria a quietude nos gozos materiais. Temem deparar com a condenação de suas ambições, do seu egoísmo. Em outras palavras, eu teria que rever as minhas atitudes, trabalhar as minhas vicissitudes, ser um homem mais honesto, mais reto, mais fraterno, mais comedido, né? E às vezes é aquela coisa, a pessoa não quer largar, né? Eu lembrei daquela frase de Paulo, né? Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E essas pessoas, apesar de saberem isso, elas preferem, né, continuar incrédulas, mas não porque não acreditam, mas porque têm má vontade de se melhorarem. Item 23. Apenas por não deixar de mencioná-la, falaremos de uma quarta categoria, a que chamaremos incrédulos por interesse ou de má fé. Os que a compõem sabem muito bem o que devem pensar do Espiritismo, mas ostensivamente o condenam por motivos de interesse pessoal. Não há o que dizer deles, como não há com eles o que fazer. Se o materialista puro se engana, ele tem pelo menos a desculpa da boa-fé. Possível será desenganá-lo, provando-se-lhe o erro em que labora. No outro, há uma determinação assentada contra a qual todos os argumentos irão chocar-se em vão. O tempo se, re... o tempo se encarregará de lhe abrir os olhos e de lhe mostrar, quiçá, à custa própria, onde estavam seus verdadeiros interesses, porquanto, não podendo impedir que a verdade se expanda, ele será arrastado pela torrente, bem como os interesses que julgava salvaguardar. Kardec ele não nomina essas pessoas, né? Mas dá para entender que são pessoas que lutam contra a ideia do espiritismo. E, aliás, ainda nos dias atuais, a gente encontra muitas pessoas que são ligadas à igreja, que promovem, dentro das suas instituições, uma verdadeira caça às bruxas. É lógico que a gente não pode generalizar, né? Mas nós temos aí uma quantidade de párocos. E, aliás, isso tem até canal no YouTube. Quem não vai lembrar de Padre Quevedo, né? E Padre Quevedo é um que ficou famoso. Mas ainda hoje há bastante gente. E não é só
quando eu falo igreja, não é só a igreja católica, né? A religião católica. Principalmente toda aquela ramificação de protestantes. Testemunha de Jeová, eles fazem um combate acirrado, né? Acirradíssimo contra o espiritismo. E é justamente uma das únicas Bíblias que é traduzido Deuteronômio e Números, onde há aquelas famosas passagens da proibição de evocar os mortos, que inclusive Kardec vai trabalhar isso no Céu e Inferno. Mas é uma das únicas Bíblias onde a tradução está lá. Não devemos, que é proibido consultar videntes, e isso e aquilo, né, ledores de sorte e médiuns espíritas. Está escrito com essas palavras, médiuns espíritas. E por falta de Bíblia, eu tenho duas de Testemunha de Jeová. Item 24. Além dessas diversas categorias de opositores, muitos há de uma infinidade de matizes, entre os quais se podem incluir incrédulos por pusilanimidade, que terão coragem quando virem que os outros não queimam. Pusilanimidade, essa palavra é até engraçada, né, de pronunciar. É, covardia, né? Os incrédulos por falta de coragem, covardia, né? Os incrédulos por pusilanimidade que terão coragem quando virem que os outros não se queimam. Os incrédulos por escrúpulos religiosos, aos quais um estudo esclarecido ensinará que o Espiritismo repousa sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças, que um de seus efeitos é incutir sentimentos religiosos nos que os não possuem, fortalecê-los nos que os tenham vacilantes. Depois vem os incrédulos por orgulho, por espírito de contradição, por negligência, por leviandade, etc. 25. Não podemos omitir uma categoria a que chamamos incrédulos por decepções. Abrange os que passaram de uma confiança exagerada à incredulidade, porque sofreram desengano. Então, desanimados, tudo abandonaram, tudo rejeitaram. Estão no caso de um que negasse a boa-fé por haver sido ludibriado. Ainda aí, o que há é o resultado de incompleto estudo do Espiritismo e de falta de experiência. Aquele a quem os espíritos mistificam, geralmente é mistificado por lhes perguntar o que eles não devem ou não podem dizer, ou porque não se acha bastante instruído sobre o assunto para distinguir da impostura à verdade. Muitos, ademais, só veem no Espiritismo um novo meio de adivinhação e imaginam que os espíritos existem para predizer a sorte de cada um. Ora, os espíritos levianos e zombeteiros não perdem a ocasião de se divertirem à custa dos que pensam desse modo. É assim que anunciarão maridos às moças, ao ambicioso honras, heranças, tesouros ocultos, etc. Daí, muitas vezes, desagradáveis decepções das quais, entretanto, o homem sério e prudente sempre sabe preservar-se. Então, quando ele fala decepção, são pessoas que tiveram uma experiência ruim com o espiritismo. Mas é o que a gente estava falando sobre a igreja, né? Ou as instituições. Elas são ruins? Não, elas não são ruins. O problema é que essas instituições são conduzidas por homens. E homens são falhos. Mas todos os homens são ruins? Não, existem homens bons, existem, que nem o Kardec fala, né? Sempre se pode abusar de tudo. Mas ele também chama atenção, né? Porque muitas vezes a própria pessoa ela vai em busca de adivinhos.
não vai em busca de se instruir. Quantas vezes a gente não vê as pessoas procurando, na verdade, mais uma consulta com o espírito para resolver os seus problemas do que propriamente achar a causa para o que ela está passando. E aí a gente também tem que lembrar que muitas vezes é falta de preparo da pessoa que está à frente das casas espíritas, de um grupo de estudo, e seja lá que tipo de divulgação a pessoa esteja fazendo também, né? Então, é o que ele fala sobre as decepções. Mas isso existe em todo lugar, né? 26. Uma classe muito numerosa, a mais numerosa mesmo de todas, mas que não poderia ser incluída entre as dos opositores, é a dos incertos. São, em geral, espiritualistas por princípio. Na maioria deles, há uma vaga intuição das ideias espíritas, uma aspiração de qualquer coisa que não podem definir. Não lhes falta aos pensamentos se não serem coordenados e formulados. O espiritismo lhes é como um traço de luz, a claridade que dissipa o nevoeiro. Por isso mesmo o acolhem presurosos, porque ele os livra das angústias da incerteza. 27. Se daí projetarmos o olhar sobre as diversas categorias de crentes, depararemos primeiro com os que são espíritas sem saber. Então, aqui ele está falando já dos crentes, né? Aquele que crê, né? Se daí projetarmos o olhar sobre as diversas categorias de crentes, depararemos primeiro com os que são espíritas sem saber. Propriamente falando, estes constituem uma variedade ou uma matiz da classe precedente, sem jamais terem ouvido tratar da doutrina espírita, possuem um sentimento inato dos grandes princípios que dela decorrem. E esse sentimento se reflete em algumas passagens de seus escritos e de seus discursos, a ponto de suporem, os que os ouvem, que eles são completamente iniciados. Numerosos exemplos de tal fato se encontram nos escritores profanos e sagrados, nos poetas, oradores, moralistas e filósofos, antigos e modernos. Então, a gente, inclusive, vê algumas pessoas, né, até no meio científico, né, pessoas neurocientistas e cientistas mesmo, né? A gente tem aquele exemplo do Marcelo Gleiser, né? Ele é bem reconhecido internacionalmente, né, por ser um cientista, e ele é brasileiro, carioca, né? E ele fala abertamente, né, da existência de Deus e da crença em Deus. E as ideias, quando você vê a fala, ouve a fala dele, melhor dizendo, aí a gente se lembra desse item 27. Aí eu fico, o Marcelo Gleiser é espírita sem o saber, se classifica aqui. E é uma coisa curiosa, como ele coloca, né? Numerosos exemplos de tal fato se encontram nos escritores profanos e sagrados, poetas, oradores, moralistas e filósofos antigos e modernos. Quantas vezes a gente não vê, né, esses grandes pensadores aí, principalmente aqueles, né, mais antigos? A gente vê Rumi, é, eu lembro muito também de Khalil Gibran, né, muitas ideias ali que você vê o germe, né, da ideia de uma espiritualidade, não necessariamente espírita, né? 28. Entre os que se convenceram por um estudo direto, podem destacar-se. Então, aqui é legal, né? Aqui, entre os que se convenceram por um estudo direto, podem destacar-se. Primeiro, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o Espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Chamar-lhes-emos espíritas experimentadores. É aquele que só se ocupa dos fenômenos, né? Segundo,
Os que no Espiritismo veem mais do que fatos, compreendem a parte filosófica. Admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Insignificante ou nula é a influência que lhes exerce nos caracteres. Em nada alteram seus hábitos e não se privam de um só gozo que fosse. O avarento continua cedo, o orgulhoso se conserva cheio de si, o invejoso e o cioso sempre hostis. Consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Então, é aquele que admira, mas só serve para os outros, né? E quando chega na hora da gente aplicar a nós mesmos, a gente não faz isso. A moral só serve para os outros. É muito lindo, tudo maravilhoso, mas eu vou continuar a manter os meus hábitos, sejam eles bons ou maus. Não extraem daqui, dessa filosofia, né, desses ensinamentos, uma coisa para aplicar em si, a vivenciar, né? Já os terceiros, os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus pendores. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensar em praticar o mal. A caridade é, em tudo, a regra de proceder a que obedecem. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Quarto, há, finalmente, os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Em tudo, o exagero é prejudicial. Em espiritismo, infunde confiança demasiado cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo invisível e leva a aceitar-se com extrema facilidade e sem verificação aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e o exame demonstrariam. O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. Esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São os menos aptos para convencer a quem quer que seja, porque todos, com razão, desconfiam do julgamento deles. Graças à sua boa fé, são iludidos assim por espíritos mistificadores, como por homens que procuram explorar-lhes a credulidade. Mal menor apenas haveria se só eles tivessem que sofrer as consequências. O pior é que, sem o quererem, dão armas aos incrédulos, que antes buscam a ocasião de zombar do que se convencerem, e que não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Sem dúvida que isto não é justo nem racional, mas, como se sabe, os adversários do Espiritismo só consideram de bom quilate a razão de que desfrutam e conhecer a fundo aquilo sobre que discorrem é o que menos cuidado lhes dá. Então, quantas vezes a gente está conversando com esses espíritas e tudo para eles é coisa dos espíritos. Se alguma coisa não aconteceu, é porque a espiritualidade cuidou. Se aconteceu, é porque a espiritualidade cuidou. E, né? E aí você começa a ver que a gente mesmo já fica com o pé atrás com essas pessoas, né? E como ele coloca aqui, né? Dão armas para ser assediados por espíritos mitificadores, né? Então, há da gente também passar pelo crivo da razão. Nem tudo que acontece na nossa vida são os espíritos, porque senão a gente não vai ter responsabilidade nenhuma. A gente vai ser apenas espectador do que está acontecendo. 29.
Os meios de convencer variam extremamente, conforme os indivíduos. O que persuade a uns, nada produz em outros. Este se convenceu observando algumas manifestações materiais, aquele por efeito de comunicações inteligentes. O maior número pelo raciocínio. Podemos até dizer que, para a maioria dos que não se prepararam pelo raciocínio, os fenômenos materiais quase nenhum peso têm. Quanto mais extraordinários são esses fenômenos, quanto mais se afastam das leis conhecidas, maior oposição encontram. E isto por uma razão muito simples. É que todos somos levados naturalmente a duvidar de uma coisa que não tem sanção racional. Cada um a considera do seu ponto de vista e a explica a seu modo. O materialista a atribui a uma causa puramente física ou a um embuste. O ignorante e o supersticioso a uma causa diabólica ou sobrenatural, ao passo que uma explicação prévia produz o efeito de destruir as ideias preconcebidas e de mostrar, se não a realidade, pelo menos a possibilidade da coisa, que assim é compreendida antes de ser vista. Ora, desde que se reconhece a possibilidade de um fato, três quartos da convicção estão conseguidos. Isso é verdade mesmo, né? É pela razão, não pela demonstração de fenômeno, que às vezes faz a pessoa ficar mais desconfiada ainda e menos crédula, né? 30. Convirá, se preocupe convencer o incrédulo obstinado. Já dissemos que isso depende das causas e da natureza da sua incredulidade. Lá no comecinho, né, desse artigo, né, desse capítulo. Muitas vezes a insistência em querer persuadi-lo o leva a crer em sua importância pessoal, o que, a seu ver, constitui razão para ainda mais se obstinar. Com relação àquele que não se convenceu pelo raciocínio, nem pelos fatos, a conclusão a tirar-se é que ainda lhe cumpre sofrer a prova da incredulidade. Deve-se deixar à providência o encargo de lhe preparar circunstâncias mais favoráveis. Não faltam os que anseiam pelo recebimento da luz, para que se esteja a perder tempo com os que a repelem. E eu sempre falo isso aqui, né? E realmente, nesse sentido, o espiritismo ele não tenta convencer ninguém, a não ser esses espíritas exaltados aí que a gente acabou de falar, né? Mas o verdadeiro espírita sabe né, que não adianta. Às vezes a pessoa ela tem que estar preparada. E parece que quanto mais você quer explicar, mais a pessoa se obstina a rejeitar as ideias, como ele colocou aqui. E aí ele continua: dirigi-vos, portanto, aos de boa vontade, cujo número é maior do que se pensa. E o exemplo de suas conversões, multiplicando-se mais do que simples palavras, vencerá as resistências. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa é a sua missão. É nisso também que encontrará satisfação real. O espiritismo anda no ar, difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes os que professam. Quando o ouvirem repercutir em torno de si mesmos, entre seus próprios amigos, os que o combatem por sistema compreenderão o insulamento em que se acham e serão forçados a calar-se ou a render-se. 31. Para, no ensino do Espiritismo, proceder-se como se procederia com relação aos das ciências ordinárias, preciso fora passar em revista toda a série dos fenômenos que possam produzir-se, começando pelos mais simples, para chegar sucessivamente aos mais complexos. Ora, isso não é possível, porque possível não é fazer-se um curso de espiritismo experimental, como se faz um curso de física ou de química. Eu coloquei aqui em vermelho para chamar a atenção do que a gente estava falando sobre a metodologia científica que Kardec usou para analisar esses fenômenos. Muita gente, como a gente costuma falar, que eles não entendem por que a gente fala que tem uma base científica.
porque é da ciência da observação. Só que o Kardec sempre chamou atenção que como o objeto de estudo do espiritismo é o espírito, é a alma. E você está trabalhando, então, com individualidades, com individualidades e com personalidades humanas, onde eles têm vontade, onde eles têm uma psicologia, então ele está trabalhando com a psicologia da alma humana. E como os espíritos têm a sua individualidade, os fenômenos vão se dar de maneira diferente do quando você analisa uma coisa material. A matéria, ela é inerte. Você pode fazer inúmeras experiências com ela, né? Um previsível, pelo menos. Já os espíritos, não. Aliás, muitas vezes, o fenômeno pode até nem se realizar porque o espírito se recusa a se manifestar. E é aí que muitos espíritas que gozavam de uma mediunidade ostensiva, ao tentar fazer esses fenômenos, inclusive se apresentando em teatros, começaram a fraudar porque o fenômeno não se dava, porque não está sob o controle dele. Então, muitos daqueles que foram pegos em fraudes não é que não tinham mediunidade, é que ao tentar controlar os fenômenos espirituais, eles não conseguindo, preferiram fraudar. Então, por isso que eu chamo atenção aqui, né? Então, não é possível fazer um curso de espiritismo experimental. Não coloca-se o espírito num tubo de ensaio. Nas ciências naturais, opera-se sobre a matéria bruta, que se manipula à vontade, tendo-se quase sempre a certeza de poderem regular-se os efeitos. No espiritismo, temos que lidar com inteligências que gozam de liberdade e que a cada instante nos provam não estar submetidas aos nossos caprichos. Cumpre, pois, observar, aguardar os resultados e colhê-los à passagem. Daí o declararmos abertamente: quem quer que se vanglorie de os obter à vontade, não pode deixar de ser ignorante ou impostor. E esse grifo é de Kardec mesmo, né? Então, ele deixou bem grifado aqui. Daí vem que o verdadeiro espiritismo jamais se dará em espetáculo, nem subirá ao tablado das feiras. Há mesmo qualquer coisa de ilógico em supor-se que espíritos venham exibir-se e submeter-se a investigações com objetos de curiosidade. Portanto, pode suceder que os fenômenos não se deem quando mais desejados sejam ou que se apresentem numa ordem muito diversa da que se quereria. Acrescentemos mais que, para serem obtidos, precisa-se faz a intervenção de pessoas dotadas de faculdades especiais, e que estas faculdades variam ao infinito, de acordo com as aptidões dos indivíduos. Ora, sendo extremamente raro que a mesma pessoa tenha todas as aptidões, isso constitui uma nova dificuldade, porquanto mister seria ter-se sempre à mão uma coleção completa de médiuns, o que absolutamente não é possível. O meio, aliás, muito simples de se obviar a este inconveniente consiste em se começar pela teoria. Aí, todos os fenômenos são apreciados, na teoria, né? Explicados, apreciados. Compreende-se a sua possibilidade e se sabe em que condições podem produzir-se. Então, qualquer que seja a ordem em que se apresentem, nada terão de que surpreenda. Este caminho ainda oferece outra vantagem, a de poupar uma imensidade de decepções àquele que queira operar por si mesmo. Precavido contra as dificuldades, ele saberá manter-se em guarda e evitar a conjuntura de adquirir a experiência à sua própria custa. Ser-nos-ia difícil dizer quantas pessoas que, desde quando começaram a ocupar-nos com o Espiritismo, hão vindo ter conosco e quantas delas vimos que se conservaram indiferentes ou incrédulas diante dos fatos mais positivos e só posteriormente se convenceram, mediante uma explicação racional. Quantas outras que se predispuseram à convicção pelo raciocínio. Quantas, enfim, que se persuadiram sem nada nunca terem visto,
unicamente porque haviam compreendido. Falamos, pois, por experiência, e assim também é por experiência que dizemos consistir o melhor método de ensino espírita em se dirigir àquele que ensina antes à razão do que aos olhos. Esse é o método que seguimos em nossas lições e pelo qual somente temos que nos felicitar. E aí o Kardec coloca aqui uma nota dizendo que o nosso ensino teórico e prático é sempre gratuito. 32. Ainda outra vantagem apresenta o estudo prévio da teoria, a de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance desta ciência. Aquele que começa por ver uma mesa girar ou abater, se sente mais inclinado ao gracejo, porque dificilmente imaginará que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Temos notado sempre que os que creem antes de haver visto, apenas porque leram e compreenderam, longe de se conservarem superficiais são, ao contrário, os que mais refletem. Dando maior atenção ao fundo do que à forma, veem na parte filosófica o principal, considerando como acessório os fenômenos propriamente ditos. Declaram, então, que, mesmo quando estes fenômenos não existissem, ainda ficava uma filosofia que só ela resolve problemas até hoje insolúveis, que só ela apresenta a teoria mais racional do passado do homem e do seu futuro. Ora, como é natural, preferem eles uma doutrina que explica as que não explicam, ou explicam mal. Quem quer que reflita compreende perfeitamente bem que se poderia abstrair das manifestações sem que a doutrina deixasse de subsistir. As manifestações a corroboram, confirmam, porém, não lhe constituem a base essencial. O observador criterioso não as repele, ao contrário, aguarda circunstâncias favoráveis que lhe permitam testemunhá-las. A prova do que avançamos é que grande número de pessoas, antes de ouvirem falar das manifestações, tinham a intuição desta doutrina, que não fez mais do que lhes dar cor, conexão às ideias. Item 33. Demais, fora inexato dizer-se que os que começam pela teoria se privam do objeto das observações práticas. Pelo contrário, não só lhes não faltam os fenômenos, como ainda os de que eles dispõem têm, aos seus olhos, maior peso mesmo do que os que pudessem vir a operar-se em sua presença. Referimos-nos aos copiosos fatos de manifestações espontâneas, de que falaremos nos capítulos seguintes. Raros serão os que delas não tenham conhecimento, quando nada por ouvir dizer. Outros conhecem algumas consigo mesmo ocorridas, mas a que não prestaram quase nenhuma atenção. A teoria lhes vem dar a explicação, e afirmamos que esses fatos têm grande peso quando se apoiam em testemunhos irrecusáveis, porque não se pode supô-los devidos a arranjos nem a conivências. Mesmo que não houvesse os fenômenos provocados, nem por isso deixaria de haver os espontâneos, e já seria muito que ao Espiritismo coubesse apenas lhes oferecer uma solução racional. Assim, os que leem previamente reportam suas recordações a esses fatos, que lhes apresentam como uma confirmação da teoria. Então, aqui o Kardec, né, ele está justamente falando sobre a importância da teoria, que às vezes os fatos, ao invés de trazer à pessoa a crença, pode, inclusive, afastar. Item 34. Singularmente se equivocaria, quanto à nossa maneira de ver, quem supusesse que aconselhamos se desprezem os fatos. Pelos fatos foi que chegamos à teoria. Exatamente, ele começou com os fenômenos, com os fatos, com as mesas batendo, foi estudar e de lá ele tirou teoria. Então, como ele está colocando aqui, não é que a gente despreze os fatos, porque foi assim que nós chegamos à teoria. E ele continua. É certo que para isso tivemos que nos consagrar a assíduo trabalho durante muitos anos e fazer milhares de observações. Mas, posto que os fatos nos serviram e servem todos os dias, seríamos inconsequentes conosco mesmo se lhes contestássemos a importância, sobretudo quando compomos um livro para torná-los conhecidos de todos.
Dizemos apenas que, sem o raciocínio, eles não bastam para determinar a convicção, que uma explicação prévia, pondo termo às prevenções e mostrando que os fatos em nada são contrários à razão, dispõe o indivíduo a aceitá-los. Tão verdade é isto que, em 10 pessoas completamente novatas no assunto que assistam a uma sessão de experimentação, ainda que das mais satisfatórias na opinião dos adeptos, 9 sairão sem estar convencidas e algumas mais incrédulas do que antes, por não terem as experiências correspondidas ao que esperavam. O inverso se dará com as que puderam compreender os fatos mediante antecipado conhecimento teórico. Para estas pessoas, a teoria constitui um meio de verificação, sem que coisa alguma as surpreenda, nem mesmo o insucesso, porque sabem em que condições os fenômenos se produzem e que não se lhes deve pedir o que não podem dar. Assim, pois, a inteligência prévia dos fatos não só as coloca em condições de se aperceberem de todas as anomalias, mas também de apreenderem um sem número de particularidades, de matizes, às vezes muito delicados, que escapam ao observador ignorante. Tais os motivos que nos forçam a não admitir em nossas sessões experimentais senão quem possua suficientes noções preparatórias para compreender o que ali se faz, persuadido de que os que lá fossem carentes dessas noções perderiam seu tempo ou nos fariam perder o nosso. Agora, para a gente já ir encerrando o nosso capítulo do método, o item 35 é o, digamos assim, o último item que Kardec teve esse cuidado de preparar e nos indicar, né, as leituras, a ordem da leitura, né, da leitura das obras. 35. Aos que quiserem adquirir essas noções preliminares pela leitura das nossas obras, aconselhamos que as leiam nesta ordem. Primeiro, o que é o Espiritismo? Esta brochura de uma centena de páginas somente contém sumária exposição dos princípios da doutrina espírita, um apanhado geral desta, permitindo ao leitor apreender-lhe o conjunto dentro de um quadro restrito. Em poucas palavras, ele lhe percebe o objetivo e pode julgar do seu alcance. Aí se encontram, além disso, respostas às principais questões ou objeções que os novatos se sentem naturalmente propensos a fazer. Esta primeira leitura, que muito pouco tempo consome, é uma introdução que facilita um estudo mais aprofundado. Lembrando, né, que o que é o Espiritismo, o Kardec ele vai lançar exatamente por conta de quantas pessoas que não queriam uma brochura ou uma leitura mais rápida para entender pelo menos os conceitos básicos. Porque, convenhamos, né, o Livro dos Espíritos, né, ele requer bastante tempo para se ler e para se meditar. Então, seria o primeiro livro de uma pessoa que quer conhecer o Espiritismo. E o que a gente percebe, a gente já até comentou, né? Que geralmente, quando a pessoa vai na casa espírita, o primeiro livro que dá é um romance espírita ou o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um erro, né? Por quê? Porque o Evangelho é segundo as bases doutrinárias. A base doutrinária é o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Se ele não entendeu esse conceito, ele vai continuar interpretando o Evangelho dentro da crença que ele professava, e não com a, o entendimento espírita. Segundo, o Livro dos Espíritos contém a doutrina completa, como a ditaram os próprios espíritos, com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. É a revelação do destino do homem, a iniciação no conhecimento da natureza dos espíritos e nos mistérios da vida de além-túmulo. Quem o lê compreende que o espiritismo objetiva um fim sério
que não constitui frívolo passatempo. Terceiro, o livro dos médiuns destina-se a guiar os que queiram integrar-se a destina-se a guiar os que queiram entregar-se à prática das manifestações, dando-lhes conhecimento dos meios próprios para se comunicarem com os espíritos. É um guia tanto para médiuns como para evocadores, e o complemento do livro dos espíritos. Então, quer dizer que quando você lê o livro dos espíritos, ele não está completo, porque ele é a teoria. O livro do médium é a praxis. E em filosofia, né, a gente fala praxis, né, que é justamente a prática, né, da teoria em O Livro dos Espíritos. E, finalmente, Revista Espírita, variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos isolados que completam o que se encontra nas duas obras precedentes, formando-lhe, de certo modo, a aplicação, porque é ali que Kardec vai fazer os ensaios, como a gente costuma falar, o balão de ensaio, né? Na Revista Espírita. Sua leitura pode fazer simultaneamente com a daquelas obras, que é o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Porém, mais proveitosa será e, sobretudo, mais inteligível se for feita depois de O Livro dos Espíritos. Isto pelo que nos diz respeito. Os que desejem tudo conhecer de uma ciência devem necessariamente ler tudo o que se acha escrito sobre a matéria, ou pelo menos o que haja de principal, não se limitando a um único autor. Devem mesmo ler o pró e o contra, as críticas com as apologias, inteirar-se dos diferentes sistemas, a fim de poderem julgar por comparação. Por esse lado, não preconizamos nem criticamos obra alguma, visto não querermos, de modo nenhum, influenciar a opinião que dela se possa formar. Trazendo nossa pedra ao edifício, colocamos-nos nas fileiras. Não nos cabe ser juízes e parte, e não alimentamos a ridícula pretensão de ser o único distribuidor da luz. Toca ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Então, só lembrando que quando ele faz essa cronologia, cronologia não, essa ordem de estudo da doutrina espírita, lembrando que ele ainda não havia, né, publicado o Evangelho, o Céu, o Inferno e a Gênese. Então, agora, a ordem do estudo que ele recomenda, né, é Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Revista Espírita, Livro dos Médiuns e, finalmente, Revista Espírita. Tá bom, então, vamos encerrando assim o nosso estudo, agradecendo a presença de cada um de vocês, e a gente se vê, então, no próximo estudo. Lembrando que no próximo estudo vamos estudar o último capítulo, o capítulo 4 dessa primeira parte do Livro dos Espíritos, Sistemas. Então, um beijo no coração de todos e até lá. Desculpa, é o Livro dos Médiuns, né? Livro dos Médiuns. Então, bye bye, boa noite, fiquem com Deus.